Boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje a nossa aula tem como tema, vamos lá, observar e ler o tema, Reinos e Impérios da África. E aí eu vou chamar a atenção para as imagens que vocês estão vendo. Mas, dando continuidade à construção do nosso hábito, é importantíssimo que você se coloque no lugar silencioso, confortável com seu material à mão. E é muito importante que cada um de vocês façam isso, construa isso como um hábito de todos os dias, principalmente por conta do contexto em que estamos. Ok, meus amores? Isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Nós vemos aí uma imagem, né, de uma construção um tanto quanto diferente das nossas, das que nós estamos acostumados a observar. Vamos ver a legenda? A história do continente africano é marcada por diversidade, por diferenças de civilizações que nele se desenvolveram ao longo dos séculos. Essa diversidade se refletia nos diferentes modos de organização social, política, econômica e cultural. E é justamente isso, dentro dessa diversidade, que nós vamos fazer um estudo ainda pequeno para o tamanho da importância desses reinos e desses impérios da África. Nós vamos compreender e aprender sobre o contexto social, político e econômico de cada um desses reinos que iremos estudar. Também é importante que nós possamos valorizar esse conhecimento, essa aprendizagem, porque é muito importante a gente olhar para as civilizações de sociedades passadas, de sociedades anteriores à nossa, com muito respeito. Por quê? Porque isso vai nos dar condições de entender, por exemplo, quando nós estivermos estudando o contexto geopolítico do contexto hoje, se nós já soubermos o que aconteceu em outras épocas, nós vamos entender esse contexto. E daí a importância da gente estar o tempo todo fazendo um estudo e uma leitura que possibilite conhecer essas sociedades, nunca julgar essas sociedades, ok? Então, vamos lá, vamos iniciar. A fotografia retrata uma mesquita construída no continente africano. O que é uma mesquita? Vamos lá? Então, uma mesquita, eu quero ouvir lá no grupo do WhatsApp. O que é uma mesquita? Vamos ver. Você sabe por que há mesquitas no continente africano? Então, eu vou dar uma dica. Imagine que uma mesquita seja bem próxima de uma igreja. Que é uma igreja? Ah, professora, e por que não igreja e sim mesquita? Não é? Por que os nomes são diferentes? Também nós vamos descobrir por isso. Não é? Cada religião tem o seu templo, né? De adoração aos seus deuses ou ao seu Deus. E igreja e mesquita estão próximas, são paralelas ou são iguais. Mesquita para uns e igrejas para outros. Ok? Como eram organizadas as civilizações da África antes da chegada dos europeus? Conte aos colegas o que você sabe sobre esse assunto. O que você sabe sobre o anterior a esse estudo que vamos realizar? Você conhece algum reino africano? Algum império africano? Então, é sobre isso que você vai comentar lá no seu grupo de WhatsApp. Antes de você realizar esse estudo, você já tinha conhecimento de algo sobre a África, da história de um povo, de uma história de um reino africano? Me diga aí lá no grupo de WhatsApp, ok, meus queridos? Vamos iniciar? A África entre o século VI e o século XVI, tá bom? Então vamos lá. Uma grande diversidade de povos habita o continente africano. Eles têm cultura e tradições distintas, ou seja, uma grande diversidade de povos habita o continente africano. E o que difere eles, o que os torna diferentes uns dos outros, são as culturas e as tradições. Ok, meus amores? Em relação à maneira como se organizam socialmente e politicamente, eles também apresentam diferença. Ou seja, a forma como eles se organizam socialmente e politicamente os diferencia. Uns, o poder patriarcal, a imagem do homem, o poder do homem é maior. Em outros, a mulher também representa esse poder. É sobre a base de uma mulher que ela organiza e tem poder políticos também, ok? E isso difere essas sociedades da África, ok? Esses povos. Então, vamos continuar. Entre os séculos VI
E 16, a África abrigava comunidades que viviam em pequenas aldeias, grupos nômades e povos que estavam organizados em reinos e impérios. Ou seja, entre esses séculos havia algumas aldeias que os povos eram nômades, e o que é nômade ou nomadismo? São aqueles grupos que vivem em um determinado local até o momento que aquele local lhe oferecer água e alimentação. Quando ali esgotar, eles vão para outros lugares. Eles não têm moradia fixa. Então, eles estavam o tempo todo andando, vamos dizer assim, buscando outros lugares que oferecessem água e comida, ok? E povos que se organizavam como reinos e impérios. Vamos ver o mapa. Vamos para o mapa. Reinos e impérios africanos do século 6 a 16. Então, vamos lá. Islâmicos, Câmei, Hawassas, Urumbas e Alódias, por exemplo, Etiópia. E olha só, são reinos que nós vamos conhecer, o Congo, Zimbabwe, são reinos que nós vamos conhecer. É importante nós sabermos que não vamos conhecer todos na sua totalidade. O nosso texto escolhe, discrimina alguns reinos e nós vamos conhecer apenas alguns, ok, meus amores? Mas como o próprio texto diz, apresenta uma diversidade de povos, ok, meus amores? Então vamos lá. Nesse capítulo, vamos estudar algumas características das civilizações africanas que viveram nesse período, como modo de organização social e política, as atividades econômicas e as religiões. Vamos estudar também os povos que formaram o reino de Gana, o Império de Mali, o Império Sogai e o Reino de Benin e o Reino do Congo, ok? Vamos lá. De uma maneira geral, como eles se organizavam socialmente. Vamos entender o que é se organizar socialmente. Hoje, nós, brasileiros, somos organizados através de classes sociais. E eles, como eles se organizavam? Qual era a figura de poder, que exercia poder? Hoje, nós estamos dentro de um governo onde há um presidente e ele é auxiliado por 3 poderes. E esses povos, como eles governavam, como eles se organizavam politicamente? É isso aí que nós vamos estudar, ok? Diversas sociedades africanas se organizavam em torno de figuras masculinas, poder patriarcal. E, por serem patriarcais, os homens detinham maior autoridade e poder. Assim, além de serem os chefes das famílias, eram eles que governavam. No entanto, também havia sociedades em que as mulheres exerciam poder e influência sobre a comunidade, sendo essas reconhecidas como sociedades matriarcais. Aquelas comunidades que se organizavam a partir do poder de um homem eram patriarcais, e aquela que era a mulher que exercia o poder eram matriarcais. Em muitas comunidades africanas, a experiência de vida de uma pessoa era bastante valorizada. Mulheres e homens idosos eram considerados importantes e tinham grandes autoridades. Além daqueles poder exercido por um homem ou por uma mulher, os idosos, seja homem ou seja mulher, eles tinham o seu valor, era muito valorizado, eles tinham ele como uma autoridade, porque ele guardava na sua memória vivências e experiências que poderiam ser passadas e eram passadas através de relatos, de conversas, da forma como eles viveram a época da sua juventude, por exemplo, ok? Então ficou entendido. A organização social, haviam reinos que eram governado por um homem, e ele exercia o poder. E havia também reino que eram governados por mulheres. Mas dentro desses 2 tipos de organização social, os idosos tinham e têm sua importância. Ok, meus amores? Vamos para a organização política. As organizações políticas na África eram diversas, haviam várias. Algumas sociedades formavam grandes reinos e impérios, bem estruturados com controle político sobre as vastas regiões. Outras eram pequenos agrupamentos de pessoas com organizações menos complexas. Contudo, havia algo comum na maioria das sociedades africanas. Elas se organizavam com base em relações de parentesco. Assim, o chefe de família, cercado por seus dependentes, formava um núcleo básico de organização africana. Ou seja,
de acordo com a organização política daquela época, haviam reinos bem estruturados, como o próprio texto diz, com todo o seu estrutura hierárquica. E havia reinos também que eram formados apenas por comunidades. E o que esses grupos, o que esses dois tipos de organização política, eles tinham em comum? O laço de parentesco. Ou seja, havia sempre esse traço que era comum a esses dois tipos de organização política, mesmo sendo um reino, um grande império, muito bem estruturado, ou apenas uma pequena comunidade. O que unia isso era o laço de parentesco entre eles, ok? Vamos lá, vamos continuar. As atividades econômicas, de onde eles tiravam o seu alimento, o seu sustento, como é que eles faziam? As atividades agropecuárias eram a base econômica de muitos povos africanos que cultivavam vários alimentos, como trigo, inhame e sorgo. Além disso, havia a criação de animais como cabras, bois e aves. As trocas comerciais também eram muito importantes para a economia do continente. Eles podiam ser feitos tanto a curto como a longa distância. Havia também o comércio a curta distância, fazia-se troca entre as aldeias e cidades mais próximas. Ou seja, as atividades econômicas, a principal, a base era a agropecuária. Criação de animais, o cultivo de alimentos, mas também havia o comércio. E o comércio acontecia entre as tribos, entre as cidades próximas. Sempre lembrando, esse comércio era a curta distância, não era um comércio das grandes navegações, e sim um comércio, por exemplo, entre uma cidade e outra, ou entre uma tribo e outra, ok? Vamos avançar? As religiões. Entre as práticas religiosas na África estavam as religiões tradicionais, o islamismo e o cristianismo. Haviam duas grandes religiões dentro desses reinos e impérios. E qual era a característica comum a essas duas religiões? É que o modo de estabelecer relações entre o mundo natural e o mundo sobrenatural, as dimensões das divindades e do espírito. Eles tinham essa diferenciação. A forma como eles lidavam com o mundo natural e sobrenatural era diversificada. Era diferente a forma como eles viam o mundo natural e o mundo sobrenatural. Ok? Vamos avançar? O cristianismo, após ser introduzido no Egito durante o século I, espalhou-se por diferentes regiões da África, conquistando grandes quantidades de adeptos. Porém, com o passar do tempo, perdeu espaço para o islamismo. O islamismo teve início no continente africano a partir do século VI, século VII, quando a região norte foi invadida por povos árabes. Ao longo dos anos, essa religião foi difundida por outras regiões, tornando-se uma das maiores da África. Dentre as duas que existem dentro desse continente, a maior se tornou sendo o islamismo. Vamos avançar? Nós temos uma atividade que está sendo proposta no roteiro, tá certo? E aí vamos para o reino de Gana. Como era a organização desse reino? Vamos conhecer? O reino, primeiramente, nós vamos conhecer a localização geográfica, não é? O reino de Gana fica localizado no deserto do Saara, entre os rios Senegal e Níger, fundado no século VI pela junção de várias comunidades de etnia Sonok. As principais cidades desse reino eram Koumbi, Salem e Adadoste. Grande parte da riqueza do reino provinha da cobrança de tributos sobre os povos que haviam sido dominados e sobre produtos que circulavam em seus territórios. Ou seja, estava localizado no deserto do Saara, onde vocês aí podem visualizar e ler as cidades principais, quais eram as atividades econômicas. Eles viviam basicamente da atividade urbana, né? Da cobrança de impostos sobre os povos. Povos esses que estavam lá por já morar lá e povos que tinham sido conquistados e viviam naquele território. Ou seja, o reino da Gana, ele abrangia outras regiões, outros povoados ou outras comunidades. E essas comunidades pagavam imposto para aquela, vamos dizer, o chefe político para a instituição que governava o reino de Gana.
a extração de ouro e o comércio. Como essas duas atividades aconteciam? Vamos lá. Os sonoques se dedicavam a diferentes atividades, como a agropecuária, o comércio e a extração de ouro das minas da região. O ouro existia em abundância, sendo usado nas trocas comerciais para garantir diferentes objetos, principalmente armas e joias. O comércio era muito importante, movimentava a economia da região. A população de Gana negociava principalmente com povos árabes, trocando ouro por mercadorias de luxo e especiarias. Ou seja, nós já vimos a localização geográfica, as atividades econômicas e como dentre essas atividades econômicas havia a mineração, né, a extração de ouro, que era também uma atividade. E o comércio, como essas duas atividades econômicas, elas aconteciam. Então, vamos lá, vamos avançar. O Reino de Mali. O Império Mali foi formado no século VIII, após a conquista de grandes partes do Reino de Gana. O soberano do império era chamado de Mansa, que comandava as companhias militares, os rituais religiosos e as operações econômicas, como a cobrança de impostos e as trocas comerciais. Ou seja, no Império de Mali, o líder político também era o líder religioso. Ele acumulava sobre a pessoa dele duas funções. Ele era o líder político e o líder religioso, e estava à frente de todas as negociações dentro dessas atividades políticas. Ok? Então, nós vamos compreender que dentro a característica desse reino é que o líder político também era o líder religioso, ou seja, ele exercia duas funções, sendo ele apenas uma pessoa. A partir dele, ele estruturava como se organizava a cobrança de impostos, as transações comerciais, e ele, vamos dizer, carregava na pessoa dele todas essas responsabilidades e funções. A importância do comércio para o Império de Mali. Entre as atividades econômicas desenvolvidas na cidade do Mali, o comércio obtinha destaque. Quais eram as principais cidades do Império, como Gao, Tombouctou e Djenné, fazia parte das rotas de caravanas comerciais conhecida como rota transarianas. Olha só, essa rota ela proporcionou ao comércio um crescimento muito grande. E esse comércio proporcionou a esse reino riquezas também muito significativas. Essas mercadorias, esse comércio acontecia de uma forma que saía de uma região bem distante uma das outras e ao derredor, até esse percurso por essas regiões, esse comércio continuava estando vigoroso. Ou seja, o comércio era uma atividade econômica de suma importância para o crescimento daquele império, ou do Império Mali. Vamos lá? Aí nós vemos as rotas, como cada uma, e você, ao fazer o seu estudo e a sua segunda leitura, observa, por favor, a legenda desses mapas, ok? Então, aí nós temos uma atividade que também está sendo proposta no nosso roteiro, e é muito importante que a gente compreenda que todas as atividades propostas no nosso roteiro, elas vão fundamentar mais o nosso conhecimento. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também possam realizar as atividades com êxito e até a próxima. Beijos!